Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu cresci, quem que eu vou ser. Eu falei que eu sou formada na pecuária, o menino da pecuária. Os meninos da pecuária, não para, senta aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha, não para. Olá, tudo bem? Sou o Marcos, sou da Universidade Federal Rural da Amazônia, do curso de Zootecnia, e faço parte do grupo 2 do Seminário de Química Orgânica, cujo fazem parte a discente Ana Isabel, Arielle Gabriele, Eduarda, Leandro Mendes, Silvio Bernardo e eu, Marcos Silva. Nós temos como tema o artigo Composição Química, Valores Energéticos e Digestibilidade Verdadeira dos aminoácidos de farinha de carne de peixe para aves. A realização desse trabalho teve como finalidade determinar os compostos químicos dos aminoácidos digestíveis das farinhas de carne e ossos de peixe, assim como determinar valores energéticos e os coeficientes de digestibilidade para adquirir a composição química, e foi analisado a matéria seca, energia bruta, matéria mineral e elementos químicos para análise dos valores energéticos. Também e a digestibilidade foi usada por uma técnica chamada de alimentação forçada em galos adultos sectomizados, mas na qual alguns foram submetidos a 4 tipos de tratamento, sendo 2 farinhas de carnes e ossos e 2 farinhas de peixe, e outras ficaram em jejum para determinar as perdas metabólicas. Olá pessoal, me chamo Leandro e eu vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Hoje eu vim aqui apresentar alguns conceitos que foram mencionados no artigo, e para a compreensão deles faz-se necessário o entendimento das funções orgânicas. Foi citado no artigo aminoácidos. Eu separei hoje 2 deles para estar falando um pouco. O primeiro deles é a cistina. A cistina é um aminoácido polar natural formado pela dimetização da cisteína. Por que é importante ter o conhecimento de funções orgânicas? Porque na estrutura da cistina nós temos ácidos carboxílicos, 2 ácidos carboxílicos, 2 aminas e uma ponte de disulfeto. O próximo é a lisina. Também é um aminoácido muito importante, polar básico, essencial, que significa que não é fabricado no nosso corpo, e a gente só pode conseguir a lisina através da ingestão na dieta. E a lisina também apresenta amina, o grupo funcional amina e o grupo funcional ácido carboxílico, como todos os aminoácidos, né? O nome já diz, aminoácido, que é amina e ácidos carboxílicos. Então, para entender de forma concisa o que está sendo mencionado, quando se fala de cistina e lisina, é importante saber o grupo funcionais, ácido carboxílico, amina, basicamente. O conceito mencionado foi a saponificação. A saponificação é uma reação química na qual a gente tem um lipídio, que é um triglicerídeo, que é formado pela função éster, 3 éster, né? E quando ele é reagido aqui com soda cáustica mais água, formando hidróxido de sódio, gerando o glicerol e um ácido. O glicerol ele é composto pela função álcool, 3 álcools, né?
Já o ácido carboxílico, que forma também, temos 3 ácidos carboxílicos e cada um vai ter uma cadeia bem longa de 11 carbonos. Então, ter o entendimento de funções orgânicas, grupos funcionais, é indispensável para um entendimento conciso do artigo em questão. Quando se trata dos grupos funcionais presentes no artigo, podemos destacar o extrato etéreo e os ácidos graxos. O extrato etéreo, que também é conhecido como gordura bruta, representa todos os componentes que são insolúveis em água, mas podem ser solúveis em éter, como por exemplo ceras e até mesmo os ácidos graxos. O extrato etéreo é de extrema importância na formulação de rações, porque ele tem como função fornecer energia para as atividades metabólicas do organismo. Agora, os ácidos graxos são compostos orgânicos com apenas um grupo de carboxila nas suas extremidades. Eles possuem cadeias longas que podem ser de 4 a 22 átomos de carbonos e abertas. Eles podem ser saturados e insaturados. Nos lipídios, eles são a parte que atuam como combustíveis para as células. As cadeias disulfídicas ou ligações de sulfeto são ligações covalentes simples que ocorrem entre dois átomos de enxofre e são formadas a partir da oxidação de grupos de tiol. Dentre os conceitos também abordados no artigo está a cromatografia líquida, que é uma técnica utilizada na separação dos componentes de uma determinada amostra. A partir disso, há uma distribuição em duas fases, a móvel, que pode ser líquida ou gasosa, e a fase estacionária, que pode ser um líquido retido sobre um sólido ou um gel. O objetivo da cromatografia líquida é separar individualmente os diversos constituintes de uma mistura de substâncias, seja para a identificação, quantificação ou obtenção da substância pura para os mais variados fins. A granulometria também é um processo de separação de misturas. É o estudo e a determinação das dimensões dos grãos de um solo, das partículas do agregado e de suas respectivas porcentagens de ocorrência, sendo o principal objetivo da granulometria conhecer a distribuição granulométrica e representá-la através de uma curva. Assim, portanto, permitindo a determinação geral de suas características físicas. O processo térmico é o uso do calor para estender a vida útil de um produto. Na ração, ele é utilizado para reduzir a carga microbiana e, com isso, prolongar os seus valores nutricionais. A energia metabolizável nada mais é que a energia absorvida dos alimentos no processo de digestão. A formulação de dietas com concentração variável de energia disponível deve levar em consideração o aporte de nutrientes. Nos últimos anos foram desenvolvidos vários métodos nos quais geraram diversas definições para expressar os valores de energia metabolizável dos alimentos para as aves. Bom, como resultado, foi obtido que existe uma variação no valor da composição química dos aminoácidos, visto que há também uma variação nas técnicas de processamento utilizadas, assim como há também essa variação nas matérias-primas utilizadas. Esse resultado ele foi analisado sob diferentes perspectivas de diferentes autores. Enquanto os autores falaram sobre a farinha de peixe, por exemplo, que a diferença na sua composição pode ser por conta das diferentes espécies analisadas ou dos diferentes métodos de processamento, outros autores falavam, por exemplo, sobre o cuidado que se deve ter ao analisar produtos de origem animal, já que existe pouca padronização no assunto. Alguns outros autores analisaram também o mesmo assunto e deram as suas perspectivas, mas é evidente que existe sim uma diferença, uma variação na composição dos aminoácidos. E essas variações elas podem estar ligadas às diferenças na composição total dos coeficientes de digestibilidade das farinhas. Então, para precisão na formulação
de uma ração e para um melhor desempenho do animal, seria interessante que essas formulações fossem baseadas nos aminoácidos digestíveis. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se sim, deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal do Professor Ivan. Beleza? Falou. Mas usa chapéu de palha, não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Os meninos da pecuária.